de vivermos, nós estamos exatamente negligenciando o cargo que Deus nos confiou de dispenseiro dos seus mistérios. É por isso que nós não podemos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Maravilha, Deus. A gente está vivendo um tempo, irmãos, onde o mundo dos nossos dias, pastor, está sedento de Deus, está faminto de Deus. E por que isso está acontecendo, irmão? Porque os dispenseiros, aqueles os quais Deus chamou para alimentar o mundo, estão negligenciando o cargo que receberam de Deus. Quando é que eu sou negligente com o cargo que recebi de Deus? Quando eu abro mão de viver uma vida de fidelidade a Deus, irmão. Que não basta ser crente, irmão, tem que ser fiel. Não basta ser obreiro da casa de Deus, tem que ser fiel. Não basta ser cantor com 22 CD gravados, se não for fiel, está sendo negligente ao cargo que recebeu de Deus. De alimentar o mundo. Porque o alimento do mundo é a fidelidade de Deus, que precisa estar na vida dos dispenseiros. Foi para isso que Deus te chamou, irmão. Foi para isso que Deus te escolheu. Para que você, vivendo uma vida de fidelidade, possa cumprir o propósito para o qual Ele te chamou, para o qual Ele te escolheu. Aleluia. Importa que os homens nos considerem, primeiro, como ministros de Cristo, segundo, como dispenseiros dos seus mistérios. Além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Aleluia. O dia que Deus me deu essa canção, nós gravamos em 2002, Deus me ensinou que essa palavra fidelidade, eu quero que você escute isso com muita atenção. Essa palavra chamada fidelidade, irmão, ela está diretamente ligada, pastor, a uma outra palavra chamada verdade. Só é fiel aquilo que é verdadeiro. Fidelidade e verdade são duas palavras que estão ligadas. E aí as pessoas geralmente costumam perguntar, mas o que é a verdade? Se você me pergunta o que é a verdade, eu sempre digo que a pergunta a ser feita não é o que é a verdade, mas é quem é a verdade. E aí quando alguém pergunta, quem é a verdade, irmão Wagner? Eu uso as palavras de Jesus, registradas pelo evangelista João, no capítulo 17, no versículo de número 17. Jesus estava prestes a ir ao Calvário, pastor. Estava prestes a morrer na cruz do Calvário, quando a Bíblia diz que ele faz a famosa oração chamada oração sacerdotal. E Jesus ora definindo para mim e para você quem é a verdade. Ele ora e diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade, irmão, é a palavra de Deus. A verdade é a palavra, a bendita palavra de Deus. Que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, vai dizer que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma entre juntas, medulas, apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Essa é a verdade de Deus, a palavra de Deus. Quem é a verdade, irmão Wagner? A verdade de Deus é aquela a qual o salmista Davi, no Salmo 119, no versículo de número 11, vai dizer, naquela oração linda que ele faz, dizendo: Senhor, eu escondi, aleluia, eu guardei a tua palavra no meu coração. Por que você fez isso, Davi? Eu fiz para não pecar contra ti. Irmãos, a única arma capaz de nos deixar imunes ao pecado é a verdade de Deus, a palavra de Deus. Que eu tenho dito sempre é que nós estamos dizendo dias, pastor. E eu digo isso com uma dose de tristeza grande. A gente está vivendo os dias em que pecar se tornou uma coisa tão comum, irmãos. Hoje em dia as pessoas pecam como se trocasse de roupa, pastor. E por que isso tem acontecido, irmãos? Olha,
Se Davi disse que escondeu a verdade, a palavra de Deus no coração para não pecar, irmão, significa que se a palavra de Deus não estiver escondida na minha vida, na sua vida, nós estaremos à mercê do pecado. Ou seja, nós nos tornaremos escravos do pecado. Porque é a verdade de Deus, não apenas na nossa boca, nem tampouco na nossa mão, mas como disse Davi, escondida no nosso coração, que nos guarda do pecado. Davi disse: eu escondi para não pecar contra ti, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas, infelizmente, não têm dado a palavra de Deus, a verdade de Deus, a importância que ela precisa ter na minha vida e na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as pessoas não vêm mais ao tempo, pastor, atraídas pela palavra. Houve um tempo em que a palavra de Deus era a atração principal dos nossos cultos. Mas hoje em dia existem alguns pseudos cultos, né? Que eu disse que culto só é culto quando o povo está reunido. Só é culto quando há comunhão, e para que haja comunhão é necessário que haja a palavra. Mas existem por aí alguns ajuntamentos de pessoas onde às vezes a palavra não é nem mencionada, pastor. Eu tenho ido a alguns lugares, irmãos, onde as pessoas passam 50 minutos cantando, 40, tirando oferta. E quando chega na hora da palavra, pastor, é 10 minutos, 15 no máximo. Isso quando muitas pessoas não se levantam, vão embora, saem para fora, como se a palavra não fosse nada, irmãos. Nada. E o resultado disso é uma igreja doente, pastor. Uma igreja cheia de gente, mas de pessoas vazias de Deus. Experimenta ligar a televisão da sua casa para você ver, irmão. A gente fica assustado com aquele tanto de gente na igreja. Irmão, mas isso não é bom? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Seria muito bom se as igrejas estivessem cheias de gente e as pessoas que lá estivessem pela motivação correta. O que está acontecendo nos nossos dias é que tem muita gente no lugar certo, mas pelo motivo errado. Tem uma coisa que nós precisamos entender, irmãos. Estava dizendo isso para o Tiago hoje à tarde, vindo para cá. O reino a qual eu e você fomos avistados, o reino a qual eu e você fazemos parte, é o reino de Deus. É o reino da proximidade, é o reino da motivação. Para Deus o que conta não é o fato de você estar aqui, mas é por que você está aqui. Qual foi a motivação que fez você sair da sua casa para vir aqui? Não basta estar na igreja, tem que estar pelo motivo certo, irmão. Aquilo que te move a sair de casa para vir ao culto tem que ser a sua sede pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que nos motivar a servirmos a Deus. E o tempo que nós estamos vivendo, irmão, é um tempo onde as pessoas não querem dar mais importância à palavra de Deus. Vou repetir para você, eu tenho ido a muitos lugares, onde a palavra tem ficado em terceiro plano. Se canta, se faz bastante barulho, se gasta uma hora tirando oferta, mas a palavra não tem mais primazia, não tem mais importância na vida de muita gente. Por essa razão, como eu disse, a igreja está doente. Como dizia meu pai, igreja cheia de crentes vazios. Porque o que preenche o vazio da alma é a palavra de Deus. Quando a gente vem para um culto como esse, irmãos, se quisermos ouvir Deus falar, a única forma de Deus falar ao seu povo é através da palavra, pastor. Eu não estou inventando, está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Irmão, quem é o Filho? O Filho é o Verbo. Quem é o Verbo, irmão? O Verbo é a palavra de Deus. E a palavra é a verdade de Deus. Irmão, Deus só fala através da verdade. Embora a verdade é a vida de Deus. Eu sempre digo que embora Deus tenha voz, a voz de Deus é a sua vida, é pela vida que Deus fala.
Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde o que menos importa, através daqueles que pregam o Evangelho, é a sua vida. Se o camarada tiver talento, pode ter a vida errada. Se pregar bem, se cantar bem, não tem importância, não tem nenhum problema. Quando na verdade, irmãos, a glória de Deus é manifesta não é através daquilo que nós fazemos, mas é através de quem nós somos. E o que somos é revelado, é manifesto através da palavra de Deus em nós, que é a vida de Deus. A palavra não é simplesmente a voz de Deus. A palavra de Deus é a vida de Deus, que precisa estar vivendo em mim e em você. Eu tenho orado a Deus, pastor, para que Deus mande um avivamento para a nossa nação. Eu sei que aqui também tem pessoas que oram nesse sentido, mas ao contrário do que muita gente pensa, pastor, avivamento não é falta de glória a Deus e nem de aleluia. Você sabe o que significa avivamento, irmãos? Avivamento, aleluia, ele é traduzido, ele é revelado, ele é manifesto na minha e na sua obediência à palavra de Deus, pastor. Avivamento é obediência à palavra, irmão. A gente precisa entender que a única coisa que nos conecta a Deus é a nossa obediência à palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que a fé é pelo ouvir. E ouvir, pastor? A palavra de Ouvir é pela palavra de Deus, irmão. Sabe por que ouvir é pela palavra? Porque tem gente que acha que ouvir é escutar. Ouvir não é escutar, irmão, nunca foi. Ouvir é obedecer, pastor. Ouvir é obedecer. É através da obediência que Deus é glorificado. É através de uma vida de obediência que Deus se manifesta. Aleluia. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deixa eu compartilhar. Irmão, se assenta um pouquinho. Eu vou mudar um pouquinho aqui. O Espírito Santo de Deus está me dirigindo por outro caminho. Pastor, me permita, por favor. Eu preciso compartilhar com você uma coisa que o Espírito Santo de Deus trouxe a mim agora, só para você poder entender a importância da palavra. Pastor, eu tenho 55 anos de idade, tenho 55 anos de crente. Eu tive o prazer, irmãos, a alegria de nascer no lar evangélico. Eu nunca conheci o mundo. Quando eu nasci, os meus pais já eram crentes. E os meus pais, eles frequentavam a igreja batista, pastor, igreja batista renovada. E eu me lembro que ali na igreja batista renovada tinha muitos irmãos nos quais Deus usava através dos dons espirituais. E eu aprendi a ter um temor muito grande, pastor, pelos dons espirituais. Eu aprendi a respeitar as pessoas as quais Deus usava através do dom de profecia. Tinha bastante gente lá que Deus usava. Deus usava através dos dons da revelação, coisa linda. Mas eu aprendi, pastor, também com Deus, que não existe, irmão, nenhuma profecia, não existe nenhuma revelação que seja maior do que a palavra de Deus, pastor. A vontade de Deus, irmão, revelada para a minha vida e para a sua vida está aqui. Aleluia. É através da palavra de Deus que eu vou repetir, que não é simplesmente a voz de Deus. A palavra de Deus é a vida de Deus, que precisa estar vivendo em mim e em você. A palavra de Deus é a nossa identidade, pastor. Aleluia. E nós precisamos assumir com Deus um compromisso de obediência a essa palavra, se quisermos ser alvo das bênçãos de Deus, das vitórias de Deus. O avivamento que está faltando, pastor, não é um avivamento de barulho, muito pelo contrário, mas é um avivamento de obediência à palavra de Deus. Aleluia. É um avivamento que leva as pessoas a terem temor de Deus, pastor. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o temor a Deus, ele vem através da minha e da sua obediência a essa palavra, que é a vontade de Deus revelada para a minha vida e para a sua vida. Eu vou repetir, Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias. Os últimos dias é os dias em que nós estamos vivendo. A nós é agora.
a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O Filho é o Verbo e o Verbo é a palavra de Deus. A única chance que eu e você temos de ouvir Deus é através da sua palavra. Aleluia. Que Deus levante uma geração de pessoas que amem a palavra. Pessoas que estejam dispostas a assumir com Ele uma aliança, um compromisso de obediência. Porque o segredo da bênção, da vitória, está na obediência à palavra de Deus. Às vezes eu fico preocupado quando a gente vê esses pseudos pregadores que são especializados, que são treinados, usados pelo diabo, às vezes para poder enganar o povo. Pessoas que se especializaram num assunto que eu gosto muito de abordar quando eu tenho oportunidade, chamado prosperidade. Mas não é contra a prosperidade, não, irmão, não sou louco. Prosperidade é bíblico, mas eu sou contra a fórmula que esses, repito, pseudos pregadores têm usado para falar sobre a prosperidade. Pastor, a prosperidade tem um único segredo. Um único segredo. Qual é o segredo da prosperidade, irmão Vale? Está no livro dos Salmos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 1. E lá está escrito assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará. Você não tem que passar embaixo da porta, não. Isso é mentira do diabo. Você não tem que ter a vassoura ungida, nem o sal ungido. O segredo da prosperidade, irmão, é a obediência à palavra de Deus. Viu? Se for obediente à palavra de Deus, vai prosperar. Mas não é isso que nós estamos vendo as pessoas ensinarem, irmão. E um monte de gente sendo enganado. Um monte de gente sendo enganado. São Mateus capítulo 24, versículo 12. Quando alguém foi questionar Jesus a respeito de alguns sinais que aconteceriam no final do tempo do fim, a Bíblia diz que Jesus ele cita alguns sinais. E um deles que ele diz é o seguinte: olha, por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo esse tempo, irmão, onde o amor das pessoas tem se esfriado. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso amor a Deus, ele está condicionado, ele está diretamente ligado ao nosso amor à palavra dele. Se você diz que ama muito a Deus, é porque você ama muito a palavra dele. E quem ama a palavra de Deus se propõe a obedecer a palavra de Deus. Deus não tem bênção, irmão, para quem não tem compromisso de obediência com ele. Não adianta eu vir aqui dizer para você que Deus vai dar a chave do carro, da casa. Se você não for obediente, irmão, não vai acontecer nada disso. Você pode até receber alguma chave, mas não de Deus, não da parte de Deus. E tudo aquilo que não vem de Deus não é bênção. Não vai, irmão, fulano não fez e recebeu. Mas eu quero saber a origem dessa bênção. Porque bênção é aquilo que vem de Deus, irmão. E para que alguma coisa venha de Deus, é necessário que haja obediência. É necessário que haja compromisso de obediência com a sua palavra. Porque havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pela palavra, pelo Filho, pelo Verbo. Aleluia. Quer ouvir a voz de Deus, irmão? Seja obediente à palavra dele. Quer ser abençoado, irmão? Quer ser próspero? Quer ter uma vida repleta de bênçãos, de vitórias? Assuma com Deus um compromisso de obediência à sua palavra. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma entre as juntas e as medulas, apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Essa é a bendita palavra de Deus, a vida de Deus, repito, que precisa estar vivendo em nós, a verdade de Deus que precisa estar em nós. São João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus um dia teve um encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó. E aí a Bíblia diz que depois de Jesus revelar a vida toda daquela mulher, ele olha para ela e diz assim: olha mulher, é o seguinte, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros, quem são os verdadeiros? Os verdadeiros são os obedientes. Verdadeiros são aqueles que têm compromisso com a verdade. Eu disse ontem ali na tarde da bênção, que quando alguém me pergunta quem são os verdadeiros, eu gosto de responder primeiro quem são os mentirosos. E quando alguém me pergunta quem são os mentirosos, eu tenho por costume dizer que mentirosos são aqueles que falam a verdade. Esses dias eu estava pregando em Limeira, São Paulo. Eu disse: olha irmão, os mentirosos são aqueles que falam a verdade. E alguém não entendeu. Eu disse: olha, a verdade falada é uma mentira. Para que a verdade seja verdade, ela tem que ser vivida. É por isso que a Bíblia diz que, o escritor aos Hebreus diz que o justo não é aquele que canta pela fé, não é aquele que prega pela fé. O justo é quem vive pela fé. O meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. Não há verdade falada, irmão. A verdade tem que ser vivida. A verdade, que é a palavra de Deus, antes de estar na minha boca, precisa estar na minha vida. A gente está vivendo um tempo, irmãos, onde nós temos muita gente falando a verdade, mas muito pouca gente vivendo a verdade. Pastor Tiago pregou ontem o texto de Atos do Apóstolo, capítulo de número 3. E ele falou sobre o paralítico da porta do templo de Formosa. Eu gosto muito desse texto porque esse texto ele nos traz uma lição muito importante, muito interessante, que tem a ver com aquilo que ele está falando aqui essa noite. A Bíblia diz que quando Pedro vai ao paralítico, antes de dizer para ele: eu não tenho ouro, não tenho prata, antes de Pedro dizer para aquele paralítico: levanta e anda, o que foi que Pedro disse para ele, Tiago? Olha para nós. Você sabe quem é que tem condição de dizer isso, irmão? Só quem vive a verdade. Quem fala a verdade não pode dizer olha para mim. Mas quem vive a verdade, sim. Porque Jesus falou que as pessoas são libertas, que as pessoas são curadas quando a verdade é conhecida, não é quando a verdade é falada. Quando Paulo vai escrever a sua carta à igreja de Roma, capítulo 1, versículo 17, se não me falha a memória, Paulo disse assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu entendo que o Evangelho é poderoso mesmo, irmão, para transformar vidas. Mas aí você fica pensando: mas se o Evangelho tem tanto poder para transformar vidas, por que tem tanta gente pregando e o mundo está do jeito que está, irmão? Porque o poder do Evangelho, irmão, não está na pregação do Evangelho. O poder do Evangelho está na vivência do Evangelho. Não adianta falar o que você não vive, não adianta pregar o que você não vive, irmão. Pastor Adão, eu não tenho direito de sair lá de Bauru, pastor, e vir aqui ocupar 2 horas do tempo de vocês, se eu não vivo aquilo que eu estou pregando aqui, irmão. A verdade de Deus tem que estar na minha vida. O que transforma a vida é vida, irmão. Eu disse para o Tiago hoje, vindo para cá, não é sermão que transforma a vida de pessoas, não é música. O que transforma a vida é vida, irmão. É vida. Adoração não tem a ver com música. Adoração não tem a ver com vida. Pregação do Evangelho tem a ver com a vida. Você sabe quando é que o Evangelho é pregado?
Eu disse para o Tiago hoje, vou repetir para vocês aqui. Você sabe o que é pregar o Evangelho, irmão? Pregar o Evangelho é você amar o teu irmão. Pregar o Evangelho é você ser marido de uma só mulher. Pregar o Evangelho é você comprar e pagar. Irmão, isso é pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é pregado através da nossa vida, do nosso testemunho pessoal. Pastor Adão, eu tinha preparado Lucas 19 para pregar aqui essa noite, mas o Espírito Santo quer que fale sobre isso. Eu sei que está dura essa palavra aqui, mas não é fácil escutar isso não. Mas vai ter que ouvir, porque é isso aí que Deus está mandando falar. Que nós precisamos, irmão, voltar a darmos importância à verdade de Deus, à palavra de Deus. Jesus. Porque o Evangelho está uma bagunça em muitos lugares, porque as pessoas não dão mais prioridade à palavra, irmão. Não dão mais importância à verdade de Deus. Porque havendo Deus, antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pela verdade, pela palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou chamar aqui essa noite o Espírito Santo de Deus possa te convencer que é preciso, que é necessário voltar a assumir com Ele um compromisso, uma aliança de obediência à sua palavra. Aleluia. Aleluia. A única arma, pastor, que Satanás tem para poder vencer, para poder derrotar o ser humano, eu disse aqui, vou repetir, a mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Você sabe qual é a única arma capaz de vencer a mentira, irmão? A verdade. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A respeito da palavra, o salmista Davi, no Salmo 119, no versículo 105, ele diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Jesus também falou sobre a palavra, sobre a verdade. E ele disse que nós erramos por não conhecermos a verdade de Deus, as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, disse Jesus. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Voltando ao texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 4. Importa que os homens nos considerem, primeiro como ministros de Cristo, segundo como dispenseiros dos seus mistérios. Além disso, o que se requer dos dispenseiros, daqueles que foram chamados por Deus, daqueles que foram escolhidos por Deus para serem aqui na terra, aleluia, as suas testemunhas, é que cada um deles seja encontrado fiel, seja encontrado verdadeiro. Aleluia. Só para você guardar na tábua do teu coração, verdadeiro não é quem fala a verdade, verdadeiro é quem vive a verdade. Aleluia. Verdadeiro não é quem prega a verdade, não é quem canta a verdade, mas é quem vive aquilo que prega, é quem vive aquilo que canta. Que o Espírito Santo de Deus te convença dessa verdade essa noite. Feche os teus olhos, por favor.